A Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas foi um acontecimento, um conflito urbano, que ocorreu no dia 13 de março de 1831, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um protesto popular contra o imperador Dom Pedro I e representou as dificuldades políticas enfrentadas pelo imperador, tendo forte influência na renúncia de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Esse conflito, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, foi protagonizado por um quebra-quebra generalizado. Foi paus, pedras, garrafas, facas, insultos e agressões que partiram de ambos os lados. A Constituição e a liberdade de imprensa eram respondidos por aclamações ao imperador absoluto. A política transbordou da Câmara e do Senado, dos saraus e dos círculos palacianos, escorreu e tomou conta das ruas do Rio de Janeiro. A paz foi restaurada no dia 17 de março de 1831, com policiais e também auxílio de juízes da paz. Dom Pedro I, ao proclamar a independência do Brasil, ele tem uma grande missão. Ele tem uma missão de unificar o território, de criar uma identidade nacional, de impedir a fragmentação desse território. A exemplo da sua vizinha aqui, a América Espanhola, que foi dividida em vários países. Além da dívida externa, os conflitos travados na Bahia, no Piauí, na província da Cisplatina, gerou endividamento, gerou aumento de preço, queda na exportação e mais prejuízo à sua figura, à sua imagem política de imperador. O cenário político desse Brasil aí recém-nascido era formado da seguinte forma: de um lado, o Partido Português, cujo os membros eram restauradores, eram pessoas que desejavam que o Brasil restaurasse o antigo status de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e centralizado na figura de Dom Pedro I. Em oposição ao Partido Português, havia o Partido Brasileiro. Os membros desse partido eram liberais, totalmente contrário à figura de Pedro I, acusando de centralizador, de ditador, e de fato ele foi contra e cancelou a Constituição de 1823, que era uma Constituição mais descentralizadora do que centralizadora. O Brasil da época, na sua formação identitária, Dom Pedro via como um perigo para o Brasil em fragmentar-se. Então era preciso centralizar-se. Isso foi contra os anseios e as ambições do Partido Brasileiro. Mas uma figura vai aparecer nesse cenário que vai modificar os rumos. Líbero Badaró, italiano, jornalista, vem ao Brasil e se filia ao Partido Brasileiro e começa a escrever severas críticas à imagem de a pessoa de Dom Pedro I. Certa vez, no dia 20 de novembro de 1830, ele, andando ali, indo para sua casa, ele virou na rua São José, e nessa rua ele foi abordado por algumas pessoas, mais ou menos 4 pessoas, e essas pessoas eram ali alemães, deram a ele um envelope, e nesse envelope tinha uma correspondência para ele entregar para um ouvidor. E Líbero pegou o envelope, quando ele vira de costa, um dos homens ali saca a arma e mata a sangue frio. Caindo no chão, dizem que as últimas palavras foram: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Já no ano de 1831, alguns meses depois da morte do jornalista, e essa morte, a responsabilidade foi colocada na conta
de Dom Pedro I, a imagem dele só foi de mal a pior. Ele teve que fazer uma viagem a Minas Gerais. Chegando na cidade de Ouro Preto, ele é recebido com faixas pretas, representando luto pela morte do jornalista. Depois que ele fez o que deveria fazer, ele retorna para Rio de Janeiro e lá o Partido Português prepara um cenário festivo, um cenário de receptividade. A noite do Rio de Janeiro estava toda iluminada para receber o imperador, mas o Partido Brasileiro estava tramando uma ação. Membros do Partido Brasileiro saíram pelas ruas, munidos de pedaços de pau, garrafas, pedra, e promoveram pelas ruas do Rio de Janeiro uma verdadeira guerra de rua e vandalismos. A noite foi a noite de 13 de março de 1831, conhecido como a Noite das Garrafadas. Você que nos ouve, que nos assiste e gosta do nosso conteúdo, se inscreva, compartilhe e seja nosso seguidor. No YouTube, História em Conexão. Deixe os seus comentários abaixo. E no Instagram, CMTO News. Aqui é César Augusto, História para dentro da cabeça.